Ok. Bem-vindos de volta às aulas de escrita criativa. Não esqueçam de pegar um caderno e uma caneta, porque isto é uma aula. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, independente de onde vocês estejam assistindo ou ouvindo isso, é ficar em uma posição confortável. Que aí você esteja em pé, deitado, sentado. Ache uma forma do seu corpo ficar confortável. Em seguida, eu preciso que você respire profundamente comigo 5 vezes. Agora, cheque o seu corpo. Tem alguma coisa desconfortável? Uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, alguma coisa? Eu quero que você observe essa sensação, faça o que for possível para essa dor, para essa sensação passar. Se você não se sentir bem o bastante, pode interromper essa aula. Se você consegue lidar, acompanhe, mas faça o que for possível para cuidar de você, para ver como seu corpo se sente no momento e adaptar ele à situação, pra gente poder conversar um pouquinho. Esse exercício ele é necessário pro tema que a gente vai falar um pouquinho, porque se tanto esse exercício somente, quanto essa aula no total te fizerem se sentir um pouco melhor, um pouco mais confortável e seguro na sua própria mente, você vai entender de uma forma mais prática o que eu tenho a falar aqui hoje. Porque quando a gente se sente melhor fisicamente, a gente se sente melhor mentalmente. E aí, a gente pode criar. As últimas semanas, eu sei que elas foram muito difíceis para todos nós, porque independente de como você se sinta e como você esteja reagindo a essas eleições como um todo, a gente foi bombardeado nas últimas semanas por publicações sobre o tema. É impossível de escapar. Se você não quer ler sobre política e sobre as eleições, não entre na internet. E a gente também foi bombardeado de muitas notícias ruins. A gente teve ataques, a gente teve tiroteios em escolas, a gente teve confusão, a gente teve assassinato, a gente teve muito caos causado por esse momento de pressão absoluta que tá prestes a explodir na cabeça das pessoas. E, infelizmente, se você chegou a esse vídeo como uma forma de tentar se distrair, de ver conteúdo sobre outro assunto, infelizmente, essa aula especificamente não é pra você. Porque, em especial este mês, eu me sentiria irresponsável em vir aqui falar sobre criatividade e não falar sobre todos os elementos externos que afetam a criatividade. Eu vou começar falando de coisas mais pessoais e depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o coletivo. Vocês sabem, principalmente quem me acompanha no Instagram, de que lado eu me posiciono no segundo turno, de que lado eu já havia me posicionado no primeiro turno, que foi uma coisa muito clara pra mim já desde o começo do ano. Então, assim, se você quiser saber um pouco mais, se não ficar óbvio pra você durante essa aula, você pode ir no meu Instagram, tenho certeza que nos stories vai ter alguma publicação bem direta, bem específica. Porém, eu quero falar em absolutos e em verdades absolutas e vou trazer até base e pesquisas que eu vou deixar na descrição, tanto do vídeo quanto da aula no Spotify, para quem quiser ler mais sobre o assunto. E assim, a gente vai falar sobre como isso impacta diretamente a vida das pessoas, a criatividade e a sociedade como um todo, porque pessoas criativas são indispensáveis para o crescimento de uma sociedade. Vamos lá. Primeiro eu vou falar a nível mais pessoal. Neste último mês, eu tenho tido algumas dificuldades, principalmente em relação ao sono e à carga de trabalho a qual eu mesma aceitei e a qual eu mesma me submeti. Eu tenho escrito muito, mas eu tenho escrito para o meu trabalho como redatora e copywriter e não escrito as coisas que eu amo e as coisas que eu gosto de falar sobre. E no último mês, com toda a dificuldade que eu tava pra dormir e toda a energia que eu acabava tendo que dispensar em ser criativa,
criando textos para os meus clientes e para a agência como um todo, eu simplesmente não queria ver nada mais de escrita depois que eu terminava. Eu comecei a jogar paciência no celular quando eu terminava com o trabalho, porque eu não queria mais pensar em palavras, em números, em absolutamente nada. E isso teve uma carga emocional muito poderosa em mim. Não porque eu tava sentindo, tá tirando o prazer da escrita. Nem por isso. Mas porque eu via aquela necessidade que eu tinha de colocar as minhas ideias e a minha criatividade pessoal, nos meus projetos pessoais, em prática. Porém, ficava tudo sempre somente na minha mente, porque eu não tinha energia e eu não tinha tempo e eu não tinha... Quando eu terminava de colocar toda a minha criatividade, de entregar toda a minha criatividade a outras pessoas, não sobrava espaço para aquilo que me faz crescer. Eu não estou reclamando de ter um emprego, até porque 1 ano atrás, nessa mesma época, eu estava desesperada por estar desempregada. E eu amo meu emprego. Eu amo essa capacidade de eu escrever, de eu colocar algo que é um talento que eu tenho e é uma habilidade que eu tenho, que foi muito trabalhada, em prática no meu trabalho. E ser valorizada por isso. Eu sou altamente valorizada na agência em que eu trabalho por causa das minhas capacidades de escrita. Isso é ótimo. Mas a gente só tem 24 horas em um dia. E quando a gente dedica, tirando as 8 horas que a gente dorme, ou no meu caso, tenta dormir, a gente dedica 10 horas do dia ao trabalho, sobram somente 6 horas acordadas e que a gente pode fazer alguma coisa. Eu tenho a sorte de trabalhar em casa. Então essas 6 horas, elas vão ser divididas muitas vezes entre coisas que eu tenho que fazer de forma pessoal, comida, banho, cuidados pessoais, um descanso, um mercado que eu preciso ir, alguma tarefa de casa, alguma coisa assim. Para muita gente, uma boa parte dessas 6 horas, até 4 ou 5 dessas 6 horas, são passadas no trânsito, voltando para casa. Naquela incapacidade dentro do ônibus de fazer absolutamente qualquer coisa. Porque eu, com os meus 24 anos, não consigo nem mais ler em ônibus. Então, assim, imagina ser produtivo dentro de um ônibus. Não existe. Simplesmente não existe. Sobram 1 ou 2 horas para coisas pessoais, que você muito provavelmente vai passar exausto, já pensando nas 8 horas que você vai dormir ou tentar dormir. Então, a gente tem essa questão de que, de forma pessoal, a luta que você faz, a sua luta diária, a sua batalha diária para sobreviver, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver nessa sociedade de hoje, acaba matando um pouquinho da sua criatividade. Ou fazendo com que você venda toda a criatividade que você tem e não te sobre nada para fazer com que a sua vida seja melhor. Porque a criatividade tem isso também, ela te possibilita criar uma vida melhor pra você mesmo. Mas como é que você vai fazer isso se toda a sua criatividade está sendo vendida para que você depois possa comprar uma caixa de leite por 10 reais? E isso eu tô usando o meu exemplo. Eu sou privilegiada, gente, não tem pra onde fugir. Por quê? Eu estou no trabalho intelectual, então não tem esforço físico, tem esforço mental. Eu trabalho de casa, então não tem essa questão do transporte pra lá e pra cá. Eu ganho bem pro trabalho que eu faço. Eu admito isso, eu ganho bem pro trabalho que eu faço. Não assim, estão me pagando mais do que eu trabalho, não. Eu ganho bem pro trabalho que eu faço. Eu conheço gente que faz o mesmo trabalho que eu e ganha menos. E vários outros privilégios. E ainda assim, a minha criatividade é talhada por coisas da vida e da vida adulta o tempo inteiro. E aí você pensa, mas quando você estava desempregada e que você não tinha que trabalhar o dia todo, pelo menos você era bem criativa, né? Não. Porque existe outro aspecto que talha a sua criatividade, que é a necessidade de sobrevivência. No começo da pandemia, eu fiz essa citação lá no blog, mas eu vou mostrar de novo, porque eu amo essa pirâmide. Então, assim, se você tá no Spotify, eu vou deixar um link na descrição, mas eu vou colocar a imagem aqui na tela, que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela basicamente diz que somente quando você tiver as suas necessidades básicas supridas, a sua saúde, a questão de alimentação, a estabilidade e, finalmente, as necessidades sociais supridas, que é a sua conexão com a sociedade, é que você vai buscar a satisfação pessoal, o sucesso,
o trabalho com carreira, todas essas coisas. Ninguém que tá lutando, que tá batalhando pra poder sobreviver, vai conseguir produzir, existir, criar da mesma forma que uma pessoa que já tem as necessidades básicas supridas. Uma pessoa que não precisa se preocupar se vai ter almoço amanhã. Uma pessoa que não precisa se preocupar se a luz vai ser cortada, se as crianças, os filhos estão bem alimentados, se tem alguém para cuidar deles. É aqui que a gente vai falar do coletivo. Políticas públicas. Políticas públicas de apoio à cultura, políticas públicas de apoio à tecnologia, políticas públicas de apoio à educação, políticas públicas de apoio ao mais importante de tudo, que é o desenvolvimento social. É muito fácil falar que a renda mínima do brasileiro no país é R$600. Existe 1 milhão de motivos pelos quais isso não é verdade. São todas as pessoas em extrema pobreza do Brasil que têm a capacidade e a possibilidade de ir até um CAPS atualizar seu cadastro único? Não. A gente tem que pensar em transporte, a gente tem que pensar em saúde, a gente tem que pensar em, muitas vezes, pessoas que têm filhos e que não podem deixar sozinhos e muito menos podem levar para passar a noite inteira numa fila, idosos que têm dificuldades. E assim, lembrando que o cadastro único pode ser atualizado pelo aplicativo do cadastro único. As pessoas em extrema pobreza no Brasil não têm acesso a celulares, não têm acesso à internet, não sabem instalar um aplicativo. Se você já trabalhou em banco e precisou ajudar algumas pessoas em relação a benefícios do Estado, seja Previdência, seja Auxílio Brasil, seja qualquer coisa, você sabe muito bem, e eu sei de experiência própria, que tem gente que tem celular e não sabe ler. Tem gente que não faz ideia do que seja um aplicativo. Tem gente que tem o celular daqueles pequenininhos que é R$200, que não tem sistema operacional nenhum, não é smart. Quando a gente fala em 95% da população, a gente tá esquecendo de 5%, que são 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil, a celulares no Brasil. E o Auxílio Brasil apoia 20 milhões de famílias. Fez os cálculos? E assim, tudo isso é por R$600, que é menos da metade de um salário mínimo. E o salário mínimo foi criado para representar a renda mínima com a qual uma pessoa pode sobreviver. Então, assim, fica cada vez mais difícil. Eu não tô dizendo isso pra dizer que o Auxílio Brasil não fez nada pelo país. Ele ajuda muitas pessoas. Mas que não é uma verdade absoluta que todo mundo no Brasil tem uma renda mínima de R$600. Isso não é verdade. Porque o acesso é difícil. Não dá pra dizer que pessoas que não têm acesso ou que têm acesso somente a R$600 por mês possuem espaço para criar no Brasil. Não dá para esperar que a gente avance, que a gente crie, que a gente use da nossa criatividade, que é muito especial para o brasileiro, se existem tantas pessoas que só precisam ter as necessidades básicas supridas para poder fazer desse país um lugar melhor. Além do desenvolvimento social, a gente precisa da educação, porque a educação, ela também vai ser libertadora e ela também vai avançar a criatividade. Existem vários aspectos os quais dificultam o acesso à educação nesse país. A gente também tem a perspectiva de que a pesquisa no Brasil não é valorizada. E a pesquisa, principalmente no Brasil, precisa de muita criatividade. Você precisa pensar em algo novo e espremer, pesquisar e entender essa ideia até o final. A cultura, nem fala comigo sobre a cultura, meu Deus. O Brasil, pra arte, a gente criou
metade dos gêneros musicais, a gente revolucionou o cinema, literatura, pelo amor de Deus, até artes plásticas, arquitetura. Como que a gente deixa um povo desse sem recurso, gente? Como que a gente deixa um povo como o brasileiro, que é referência em vários aspectos pro mundo todo? Bem, conforme eu comentei na última aula, o ser humano ele precisa de desafios para poder criar, para poder ser criativo. Ao mesmo tempo que é necessário esse espaço para que a criatividade seja uma possibilidade, para que as ações que tiram a criatividade da mente e transformam ela em algo concreto sejam possíveis. A gente também sabe que o povo brasileiro é responsável por diversas criações tecnológicas, científicas, culturais, artísticas, todo esse grupo de coisas. O Brasil, esse país forte, esse país enorme, esse país cheio de gente diferenciada, de cultura em todas as regiões, a gente mudou o mundo. Até a nossa língua, até a língua que a gente fala foi transformada e deixada melhor nessa terra. Então, assim, quando a gente pensa no coletivo, na criatividade coletiva, além da empatia direta com o outro e a situação que ele tá passando no momento, a gente precisa pensar no coletivo como algo maior. Porque faz diferença alguém que vai trazer de volta o Ministério da Cultura. É isso. Era sobre isso que eu queria falar. Era trazer um pouco dessa perspectiva de como a sua criatividade é afetada pelo ambiente que você está inserido e pelo seu bem-estar físico, mental e social. Se cuidem, votem direito, protejam os seus. E eu vejo vocês no mês que vem para a próxima aula com fé em Deus, já com um presidente eleito que a gente não tem vergonha de ter.